Está no ar, estourando a bolha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai ouvir. Aqui nós somos do Estourando a Bolha, um grupo de estudantes do IAG. E pra mim, átomos são românticos. Eles se atraem e a reprodução deles são radiação gama. E eu sou o Bob. Que nome lindo. Meu nome é Ariel e é muito mais difícil saber o que tem 50 km abaixo dos meus pés do que um ano-luz acima da minha cabeça. Nossa, isso foi pro... Vai astronomia. O meu nome é Flor e até hoje eu não sei a diferença entre pedra e rocha. Professor, espero que você vai poder me explicar. Hoje a gente vai descobrir isso aí. Certo, meu nome é Leila e tirando uma frase que foi dita pelo Carl Sagan, pensando na vastidão do tempo e na imensidão do universo, é um prazer para mim estar compartilhando este planeta nesta hora com vocês. Oh, nossa! Isso foi Obrigado. Foi lindo. Que lindo, que homenagem. Então, hoje, como já foi dito, a gente vai entrevistar a Leila, nossa professora, pesquisadora, enfim, fundamental no nosso instituto. E a gente vai saber um pouco da história dela, do que ela passou e como ela se tornou a pessoa que ela é hoje, por todos os empecilhos e todas as vantagens e desvantagens de ser mulher ou não. E, enfim, tudo que acarreta essa carreira de cientista, né? Bom, primeiro a gente vai saber sobre a graduação. Enfim, você é formado em física. O que foi que te fez escolher a física? Por que física? Então, eu sempre gostei de ciências. Desde a minha infância, eu me lembro de ficar olhando com meu pai eclipses lunares, solares. A flor se derretendo. Me apaixonei já. Sempre gostei muito. Achava, depois, já no ensino médio, achava estranho minhas colegas fazendo curso de secretariado, achava assim, aquilo tão diferente, né? Eu não tinha aquele gosto por fazer essas coisas, eu gostava de ciência. E quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, nós precisamos fazer uma entrevista pela escola e eu escolhi um astrônomo para entrevistar. E eu fui entrevistar um professor do IAG, obviamente. A professora morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Fiz meu estudo fundamental e médio na Moca, o bairro que eu morava. E aí, você era italiana? Não. Moca só tem não tenho italiano, nada, né? mas eu não tenho nada de italiano. Não tenho. E aí eu fui lá no IAG e tinha um professor que se chamava professor Postoyev, era um russo, e ele que mostrou o IAG para mim, para as minhas colegas. Eu fiquei assim... Vocês conhecem o IAG lá na Água Funda? Não. No Parque Cientec, onde é hoje? Sim. Antigamente Era lá. Era lá, era a antiga sede. Aí eu falei, um dia vou vir trabalhar aqui. Mas lá é lindo, é romântico. Exato, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui, tinha 14 anos. Bom, aí fui, sempre direcionando o meu estudo para a área de exatas, naquela época, né, era o colegial que chamava, então eu fiz na área de exatas. O colegial era dividido naquela época? Era dividido. Antes tinha uma divisão que era científico, clássico, mas isso é anterior a mim. Já no meu tempo, já tinha 2 anos que era fundamental para todos, e depois o último a gente era já direcionado. Era direcionado das ciências exatas. Humanas ou... E biológicas. E biológicas. E biológicas. 3 áreas. Aí naquela época eu também comecei a me interessar por arqueologia, que eu também gosto muito, adoro, leio. E aí eu vi naquela época que para fazer arqueologia precisaria fazer geologia. E eu também gostava de astronomia. Então eu prestei vestibular para geologia e física. Eu acabei entrando na física, foi a minha segunda opção. Eu tive a oportunidade de mudar para geologia, mas depois não quis. Aqui na USP mesmo. Aqui na USP mesmo. Toma isso, geologia. Mas depois eu voltei para lá. Toma isso, física. Aí eu comecei a fazer física. Já no segundo ano, eu fiz uma disciplina optativa, que se chamava Introdução à Geofísica. Que era dada na física. Que era dada na física. E era dada pelos professores do IAG. Né? Eu lembro assim, daqui, que vocês talvez conheçam, o professor Vladimir. Ele foi meu professor. Então tinha ele, o professor Francisco,
Iodo foi meu professor. Hugo Chico. A Marta Mantovani, que está agora aposentada. E tinha uma outra professora que foi para a Unicamp depois e agora está também aposentada. E aí, dentro do curso de Introdução à Geofísica, eu gostei muito de Geofísica Nuclear. Por que eu gostei muito? Porque foi a minha primeira experiência de Lab 1 na física. Era radioatividade. Nossa! Que humilhação! Não tinha Lab 1 de clássica? Que nem aqui. Tinha, mas a primeira experiência que a gente fazia ao entrar no Lab 1 era um experimento com radioatividade. Não era medir bloquinho. Não era empurrar a bolinha na mesa. Não era. Bolinha na mesa. Nossa, já brinca com a radioatividade. A gente fazia assim um estudo meio de estatística e tal, já começava mais pesado do que começa hoje, bem pesado, E o pessoal aguentava bem esse curso mais pesado? Era assim, um choque pra gente, como é pra vocês também, no fundo, mas era violento, assim. A gente não tinha pior do que pra gente, né? Porque era pior, assim, tinha muita gente que desistia, tinha muita gente que era jubilado, né? Era bem rigoroso a jubilação, né? Então era realmente difícil. Entrava mais ou menos quanto por turno? Na física, acho que no total eram 150 alunos. 75 no diurno e 75 no noturno. Isso bacharelado, né? Bacharelado, E formavam quantos? Foram uns 3, 2? Não, formava mais, sabe? Porque a turma às vezes ia ficando, né? Acumulava, e também ninguém se preocupava com evasão. Esses assuntos não tinham a menor importância. Entendi. Certo? Então, a pessoa, se reprovasse um certo número de vezes, a pessoa já era eliminada. Né? Aí então, eu tinha gostado daquele assunto de geofísica nuclear. Aí eu conversei com a Marta, que era a professora que trabalhava com isso, na época, no IAG. E aí eu fui fazer a iniciação científica com ela. Isso já no segundo ano? Aí não. A iniciação mesmo eu comecei no 4º ano, já com uma bolsa do CNPq. Comecei antes, no 3º, ainda não tinha bolsa, no 4º ano com bolsa. Certo. E nessa época ainda o IAG era lá. Era lá. Então você tinha que ir fazer esse caminho todo dia, toda semana, pelo menos? Sim, fazia. 2 vezes por semana, pelo menos tinha que ir para Água Fria. Tinha mais gente com você que tinha se apaixonado pela geofísica e fazia tinha o professor Fernando Brenha, que já trabalhava primeiro do que eu com a Marta. Certo. Então, aí o Brenha, aí eu conversei com o Brenha, ele falou, não, tal, vale a pena, não sei o quê. Aí eu comecei também. E sobre essa questão de como que o conteúdo era ministrado, assim, como que era na época? Qual que era o jeito com o qual vocês abordavam os assuntos? Além de ter nuclear no Lab 1. Além da física nuclear radioativa no Lab 1. Assim. Lab 4 é só exoplaneta, sei lá. Eu acho que em termos de conteúdo não mudou muito. Mas, por exemplo, não tinha aquela introdução à física, que depois foi introduzido, depois agora foi tirado. Então era diferente, não tinha física 5. Mas o conteúdo, ele era ministrado mais ou menos, eu acredito que o conteúdo era o mesmo. Não tinha muita diferença. Acho que hoje tem mais optativas, né, no curso da física. Só que era bem diferente, né? Os professores da física eram muito separados dos alunos. Então, talvez prepotentes, alguma coisa assim? Eu não sei nem se é prepotência, é o estilo lá que eles tinham. Não sei agora muito se tem ou não. Então como aluna, eu não conseguia imaginar os meus professores tendo uma vida fora de lá. Parecia que eles só viviam lá dentro. Mas pra gente como aluno também é bem difícil hoje em dia. Até que quando a gente faz campo, a gente fala, nossa, o professor tem vida, ele completa. E é isso que a gente quer estourar a nossa bolha aqui. Esse é um dos nossos objetivos. Exato. Então o pessoal da física era muito assim, eles muito separados dos alunos. Então, dificilmente um professor sabia o nome de um aluno. Porque assim, chegar, por exemplo, na sala de um professor para conversar, isso não acontecia. Tinha que marcar com um terceiro que depois falava. Não, podia até tentar. Podia tentar até falar com o professor, mas mas era uma coisa muito distante. Então, aí eu já vi que na geofísica já era um mundo mais assim, mais humano, vamos colocar nesses termos. Aí, ainda estava fazendo, mesmo no IAG já era um ambiente diferente. Os professores do IAG já eram, porque depois essa foi a primeira optativa que eu fiz. Depois eu fiz outras, né? Eu fiz sismologia, introdução à sismologia,
graduação. Eu fiz fluxo térmico também, como uma matéria que era optativa, que hoje tem outro nome, essa disciplina. Eu fiz gravimetria, introdução à gravimetria, tudo na graduação como optativas. Então, aquela matéria, aquela primeira disciplina foi me levando a fazer mais uma, mais outra, e eu nunca cursei nenhuma de astronomia. Então, eu percebi, você ficou falando de Não, porque... lindo, né, obviamente. Mas então, tudo foi sempre mas é porque aquilo me cativou de uma tal forma... A Terra te completou. Essa é a verdade. Exato. E aí aquilo foi me puxando para uma... Então eu já percebi uma diferença grande de comportamento dos professores do IAG para os professores da física. Acho que a gente sente essa diferença ainda hoje. Essa foi a primeira. Depois, mais à frente, depois a gente pode conversar, eu cursei uns 2 anos e meio do curso de geologia, por necessidade da minha pesquisa. Aí eu vi que então era mais próximo ainda. E hoje o nosso curso de graduação é bem próximo. Eu acho que nós somos muito próximos aos alunos. Né? Eu acho que esse é um sentimento. Por que a geofísica nuclear? O que ela tem de tão interessante? Então, o que te cativou dessa forma? Porque eu adorei aquela experiência de radioatividade. Ela viu. Sei lá. Ela viu. Adorei empurrar a bolinha. achei bárbaro aquilo. Né? Era uma coisa que a gente não sentia, não via, mas a gente media. E o experimento foi basicamente isso? Foi. E você tem Foi, que acreditar, né? a gente media o decaimento, tinha que determinar a constante de decaimento, acho que era do protactínio, que é um elemento da série da do urânio. Pegue a tabela periódica da sua carteira e procure o que é o protactínio. Dê uma olhadinha. Nem sabia que decaía. Nem sabia que existia. Que tinha um pai ainda. Tem um pai. Tem um pai. Que eles são românticos. Eu falei no começo. E tem pai e tem filho. Eu ouvi. Assim, aí eu pude juntar as coisas. Então, usar a radioatividade para a obtenção de informações sobre a Terra. Então a gente sabe que ela serve para muitas coisas. Ela é usada tanto na área acadêmica, né, para pesquisa, que é o que a gente faz, água subterrânea, estudo de idade de formação de rochas. Até em arqueologia tem pessoal que usa até arqueologia, tudo. Sim, tem. Professora, você falou de águas subterrâneas, como que isso ajuda no caso? Então, a gente estuda como é que a água subterrânea se move, né? Dentro de um aquífero. E radioatividade informa? Informa. Você consegue saber a idade da água. O tempo de residência da água num aquífero, que a gente chama. A flor vai mudar para geofísica. Legal. Eu acho muito interessante, porque no ensino médio a gente vê decaimento radioativo, vê tempo de meia-vida, só que não tem essa perspectiva do quão ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Certo. Acho que tudo que a gente vê no ensino médio, na verdade. Não, mas nem para datação de uma rocha, vocês não veem? No ensino médio? Talvez como exemplo, mas na hora, sabe? Sim. Eu não aprendi. Decaimento radioativo? Não, eu aprendi aprendi. Deveria ter aprendido a sequência lá. Mas é o que eu falei, na real é muito romântico, porque a gente não vê isso. Acho que nem no laboratório 1 vocês viam, vocês tinham que pegar o equipamento lá, não sei como era. Mas pelo que eu vi... tipo de um Geiger. Tipo de um Geiger, Então, um detetor você tem que acreditar que aquilo é verdade. É complicado. Até porque quando eu fiz uma disciplina com ela, foi intro 2. Não, intro 1. Você punha lá uma amostrazinha dentro do equipamento e ele ficava contando. Aí eu fiquei em choque. Eu falei, uai, tá contando, eu tô aqui, tá jogando em mim a radiação? Como é que é? Então, era isso. É o mesmo sentimento que eu tive. Então tudo tem radiação. Tudo. Tem a radiação de fundo, né? A gente está imerso numa radiação. Tá, e ainda bem que a gente tem um campo magnético para nos proteger. Para diminuir um pouquinho. Não, ele protege muito. Senão a gente não ia ter vida aqui, não. São os filmes pós-apocalípticos. Radiação. Então, assim, mas eu não lembro de ter tido radioatividade no ensino médio. Eu acho que foi minha primeira experiência, foi lá no Lab 1. No Lab 1? Que foi o primeiro semestre? Primeiro semestre. Choque de realidade chama isso. Querendo ou não, na geofísica a gente chega a ter esse experimento que você teve, eu também tive geofísica, mas é só quem entrou em geofísica tem. Na física, provavelmente, você não tem. Não, na física vocês não fazem taca a bolinha no pé. Não, certo, mas vocês não têm nenhum outro lab?
Sim, tem o... Nossa, tem 2, 3, 4... Não, radioatividade. Não tem radioatividade? Não. Eu não sei. Sinceramente, professora, eu não faço ideia. Mas eu acho que não tem mais. Profissional, eu não faço Sabe ideia. por quê? Porque a radioatividade, agora, as leis são muito... proíbem o manuseio de material radioativo. Então, por exemplo, agora na Introdução à Geofísica 1, nesse ano aqui, eu não pude mostrar as fontes para os alunos. Eu tive que fazer um experimento de mentira. Quer dizer, não de mentira. Né? Não, o seu não. não, mas eu não fiz assim de mentira. Eu falei, olha, eu não vou poder colocar uma fonte radioativa aqui, porque agora precisa de autorizações especiais e coisas que agora a USP está complicando um pouco e a gente não pode ter. Veio uma pessoa que é responsável pela parte de trabalho aqui, né, da organização, do que as pessoas podem mexer ou não, né, segurança do trabalho, dizendo que a gente não podia mais trabalhar, né, expor os alunos à radiação. Então eu fiz as medidas, tinha o alvo radioativo, mas que não tinha radioatividade, era um alvo de mentira. Aí eu falei, olha, a minha amostra é igualzinha a essa, então quando eu coloco ela aqui no detetor, o número de contagens é esse. E o que eu medi para eles foi o fundo. Então o fundo eles viram. Então acho que agora não tem mais experimento porque não pode mexer. É perigoso? É perigoso, mas não no nível que a gente trabalha, né? Mas por conta de às vezes, alguns lugares, às vezes, ter um nível maior de exposição à radiação, então agora está proibido. Qual seria o termo fica... mas o que a gente faz aqui... sim. Então a gente não pode mais fazer nas aulas. Pode fazer nas pesquisas do laboratório, tem que ter autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, mas para aulas a gente não pode mais usar. E o pessoal do laboratório, eles manuseiam, tipo, sem luva, sem chumbo, sem nada? Ou não, porque o nosso nível é ambiental. Então que a gente estaria na natureza. Sim. Então aqui não há perigo, mas como existem as leis, a gente tem que cumprir. Então a gente não pôde fazer. E para pesquisa é muito difícil conseguir esse alvará? Mas é mesmo, é como se fosse. O Fernando que está fazendo, o professor Fernando Brenha que está agora, ele vai ser o responsável pelo manuseio de material radioativo do laboratório. Tanto é que a gente tem lá um cofre, não sei se vocês repararam. Então, o nosso material radioativo fica tudo dentro do cofre. Aí o pessoal daqui mesmo do IAG falava, nossa, eles têm um cofre lá dentro, né? Exato, imagina, né? O que o cofre vai fazer, né? Com a radiação? Nada. E lá dentro não tinha nem pedra, era só rocha. Nossa! Aí a gente falou, a gente tem um material radioativo, né? Ele não é que ele está no cofre para proteger de radiação, é para ninguém mexer. Sim. Somente isso, né? Mas aí o pessoal, nossa, eles têm um cofre aqui. Incrível! Primeira diferença entre pedra e rocha. Rocha você guarda num cofre, pedra não. Ok, pedra fica no chão. Pedra no chão. Você entrou em que ano e se formou em que ano? Então, eu entrei em 1975 e me formei em 1979. E aí fez o meu mestrado direto? Aí terminando o mestrado já foi pedida uma bolsa, tinha uma bolsa do CNPq para começar o mestrado. Aí já comecei o mestrado com a professora Marta mesmo. Né? Mas na época... Já na área de nuclear. Mas uma coisa que eu não falei para vocês, que os livros, quando eu estudava, que eu entrei na física, né, nessa comparação das diferenças, não tinha livro em português nem nada, nem de física. Estava saindo Halliday em português. Tinha poucos. Primeira edição. Exato. E os estudantes que entravam com você na época, então, tinham já um conhecimento bom em inglês para já poder... A gente ralava. Muito. Porque o ensino médio de vocês não dava uma boa base? Dava uma boa base, mas era mesmo assim difícil, porque o problema é você conhecer as palavras técnicas. Esse vocabulário. Então, o vocabulário, inglês técnico. Imagina. Então a gente sofria. Nossa, era realmente um choque, eu acho que muito maior do que vocês têm com hoje. certeza, porque hoje a gente
aprendi também que melzinho na chupeta, né? Em relação a isso. 5 edições do Harry da escola, mais se adapta. Tudo em português. Sim, nada, tudo em inglês, imagina. Livro de mecânica quântica, tudo em inglês. Que gostoso. Vai resolver isso. Acho que talvez em inglês. Você chegou a ter em outras línguas além do inglês? Então, aí às vezes eu fugi um pouco do inglês e aí eu tinha livros em espanhol. Então, às vezes a gente também tinha... Aí vai pro portunhola. Mas, assim... Mas era difícil pra mim também, o espanhol e tal. Depois acabei optando mesmo, falando, o negócio eu tenho que... É o inglês e ponto. E aí eu... E na geofísica nuclear deve ser... Porque, querendo ou não, a física tem equações, né? Na física era mais fácil porque tinha equações. Aí no curso de Introdução à Geofísica, tinha uma apostila que eles davam pra nós. Feita em português. Nossa, aí, porque não dava, assim. Salvou. Sim, gente, realmente, aqui não vai dar. Não, aí a gente seguia aquela apostila, né? Que no começo era a tradução de um livro, e aí depois essa apostila foi modificada e tal, então tinha um livro-texto, assim, uma apostila, né? Que era o básico sobre o assunto, aí era mais fácil. E a professora nunca topou com um livro em russo, por exemplo? Porque tinha uma época que os livros... tinha livros. Mas eu nunca... Nem tentei, pra dizer a verdade. Curiosidade minha agora. E livros em francês, professora? Também nunca usei. Também não? Não. Porque na época era ensinado francês na escola, não era? Sim, eu estudei francês. Livros? Não, livros não. Ok, geofísica não saberia se tá lindo. O francês pra mim foi bom quando eu fui fazer mais à frente o meu pós-doc, que eu fiz na França. Que chique. Você vai saber só no próximo programa.